tudo bem? Vamos colocar a mão na massa? Gente, adoro quando eu fico conversando com vocês que a gente põe a mão na massa, porque é muito gostoso trabalhar brincando, trabalhar construindo. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal que ajuda no desenvolvimento da criança, que são as casas de boneca. Trouxe uma bem pequenininha, porque senão eu ia sumir aqui no meio de vocês, mas a gente vai ter uma aula bem legal e bem prática para vocês entenderem muitas formas que a gente pode trabalhar, então, a casa de boneca e como que vocês também poderão construir casas de boneca, que eu acho que também é uma coisa muito legal. E quando eu falo dessa construção, ela pode ser feita pelos educadores, né, e levar a casa pronta, e pode ser feita da própria instituição junto com as crianças. Já imaginou construir uma casa de boneca junto com as crianças e depois as crianças brincarem com essa casa? Olha que legal! Então, apesar de ter esse nome de casa de boneca, ela não serve só para colocar boneca, tá? É uma casa e normalmente nós teremos personagens. Então, como essa casinha é pequena, ó, tem personagens pequenos. Então, eu trouxe esses personagens para a gente ver. E normalmente as casinhas de boneca, elas são abertas e a gente pode colocar móveis. Então, quando as crianças vão trabalhar, fazer aquelas brincadeiras, por exemplo, de família, eles podem eles serem os personagens e montarem um cenário em algum lugar que eles estão, fazer uma fantasia dessa forma, e podem também fazer a brincadeira da casinha, né, de ter a família, numa casa de boneca. Então, cada um vai escolher o seu personagem. Ah, eu sou o pai, eu sou o tio, eu sou o avô, eu sou o filho, né? E aí vai ter essa dinâmica toda de coisas que vão acontecendo na casa. Essa casa pode estar pronta, tá? Essa casa pode contar uma história, essa casa pode ser como as crianças acham que todas as casas deveriam ser, como que todas as crianças deveriam viver, como que elas acham que idealizar aí, como que seria uma família muito legal de se viver, de se morar, uma rotina, né? Ah, vamos montar a rotina de vocês? Então também pode trazer a casinha para mostrar. Ah, de manhã eu faço tal coisa, à tarde eu faço tal coisa, de manhã tem isso, tem isso, tem isso. Quando eu chego, aí o próprio personagem, né? Tá ali na sala, tô assistindo TV, aí eu vou para a cozinha, é hora do almoço, né? Então vai mostrando também como que acontece essa rotina. Tal hora tem que escovar o dente, então vai para o banheiro, tem ali a pia. Então é interessante para a gente pensar várias coisas que a gente pode fazer com a criança dentro desse momento aí de trabalhar a rotina dela. E aí pode contar história, pode criar, como eu falei, essas rotinas. Então, cada coisa a gente vai pensar de um jeito diferente aí para as nossas crianças, ok? E então, quando a gente pensa em tá, então a gente vai montar a rotina. Ah, mas olha, eu não tenho uma casa dessa de plástico, nem de madeira, nem que abre, né? Não tenho, né? É fofinho, é bonitinho, mas eu não tenho. Mas vocês conseguem ver esse modelo? Conseguem ver como que a gente está, o que que precisa ter a casa, né? Ah, normalmente tem um lugar de entrar. Quando a gente faz essa de boneca, ela não tem essa parte da frente, porque você já vê os cômodos dentro. Então, eu vou mostrar duas formas da gente fazer a casa. Primeira forma, uma casa dessa, aí sim, vai ter porta, vai ter janela, vai ter tudo que a gente usa. Já viu quando a gente vai em algum parque, em algum lugar, que tem aquelas casas grandes de plástico, que as crianças entram dentro e às vezes tem até alguma mesinha, alguma coisa? Então, você pode construir uma casa dessa com as suas crianças ou você e outros professores. Então vamos pensar? Normalmente, hoje todo mundo usa aquelas caixas de leite, caixa de suco, né? As de leite e de suco que são iguais, você pode. Quando a gente faz uma construção, vamos pensar naquelas casas que são feitas com tijolos.
Vocês podem solicitar aos pais, aos próprios colaboradores, botar uma caixa bem grande na entrada da escola, da instituição, e falar assim: deposite aqui sua caixa de leite vazia e limpa. Aí vão começar a trazer aquele monte de caixa de leite que cada um vai utilizando. Tem gente que usa muito leite, tem gente que vai juntar várias e vai levar de uma vez, tem gente que cada vez que esvaziar uma vai levar. Então vamos pensar que isso aqui é uma caixa de leite. E aí você pega a sua caixa de leite e vai trabalhar como se fossem tijolos. Você vai pegar a caixa, ela vai estar limpa por dentro, vocês vão lixar para tirar aquele lisinho que ela tem, e aí vocês vão colocando uma ao lado da outra. E vai pondo ao lado da outra, pensando em que tamanho que vocês querem fazer, como se as caixas de leite fossem tijolos. E para as caixas ficarem juntas, o cimento dessa casa vai ser cola quente. Então vocês vão juntando os tijolos, passando a cola quente, tá? A parede vai ser desse tamanho. Aí vem a segunda camadinha de caixas, depois outra camada de caixas, até a altura que vocês querem, lembrando que algumas paredes terão janelas, então vocês vão ter que deixar os buracos, né, os quadrados, os retângulos, se quiser fazer arredondado, aí vai ter que cortar a caixa, tal, e vai montando. E aí vocês então terão as paredes de frente, de lado. As de lado, elas podem ser retas. E as da frente e do fundo, você pode fazer ela já triangular. Aí você fala assim: mas e o telhado? O telhado, você pega pedaços grandes de papelão e você coloca ele reto e o outro descendo como se fosse assim uma escadariazinha. Dependendo do tamanho, vão utilizar 3 ou 4 para cada lado, para cada caída. Mas a nossa casa não é só colocar esses tijolos. Uma casa, que é uma casa, a gente tem que fazer um reboco. Então vocês vão pegar papéis, várias revistas e vão picotar essas revistas. Isso aí é bom também para fazer atividade com as crianças, né, de força, motricidade. Aí dão as revistas para as crianças, arrancam as páginas e agora vão picotar essas páginas. Uns pedaços mais ou menos desse tamanho e vocês vão colar como se fosse o reboco na casa toda por fora. Se quiserem que fique legal, assim também bonitinha por dentro, faz esse reboco também por dentro. Mas assim, basicamente, a gente vai pensar nesse reboco por fora. Então, passou esse reboco todo. Então, vai passando a cola branca e colando esses pedaços. Pronto, então a gente já colocou o nosso tijolo, já colocamos nosso cimento. Então, o nosso tijolo foi a caixa de leite com a cola quente, que foi nosso tijolo e nosso cimento. Fizemos o nosso reboco com os nossos retalhos de revista ou de jornal. E agora a gente passa ou um spray ou tinta mesmo para pintar a casa. E aí vocês vão ter a casinha de vocês. Nesse papelão, pode só botar o papelão, pode naquela parte de baixo, onde vão ficar as beiradinhas, cortar arredondadinho, bonitinho, como se fossem as telhas ali tendo uma caída, né? Então fica bem legal. Tem muita gente que onde tem a janelinha, faz também, pega uma caixinha e cola assim na parede, tira a parte de cima, como se fosse uma caixinha dessa aqui assim, ó. Aí você pode botar, por exemplo, 2 caixinhas, também vai cobrir, e aí você pode fazer uma floreira. Então tem muita coisa para deixar essa casa bem legal. E depois vocês vão trabalhando com as crianças várias formas aí de brincar, de como utilizar. Fica um negócio bem interessante para as crianças, mais um brinquedo para se brincar diariamente na escola. O único cuidado que tem que ter é que lembrar, né, é feita de papel, é feita de caixa de leite, então ela deve ficar num lugar que é coberto. Se você colocar num lugar aberto ali no sol, na época que chover,
vai molhar a sua casa e vai estragar, porque a gente pintou com tinta, normalmente tinta guache. Se você tiver outro tipo de tinta também pode, não tem problema. Mas normalmente assim, o papelão, tal, essas coisas vão estragar e a tinta pode escorrer também, né? Então eu acho que não vai ficar legal se você deixar essa casa num lugar onde bate, é aberto, assim, que bate sol, que bate chuva. Mas se você tiver um pátio e esse pátio for coberto, por exemplo, fica muito legal de colocar uma casa assim. Quando eu ainda fazia meu estágio da faculdade, eu trabalhei em um lugar como estagiária, né, numa instituição social, e a gente fez uma casa dessa com as crianças, ficou muito, muito legal, e elas brincaram por muito tempo aí com essa casa. Como toda casa que se preze, vira e mexe, a gente precisa fazer alguma reforma, mas também faz parte aí de quem quer construir uma casa. Agora você não quer ter um trabalho assim, ou não tem um espaço para fazer assim, ou não tem suporte para fazer uma casa assim, você pode fazer uma casa de boneca igual aquelas que a gente tem, que ficam às vezes no chão, de uma alturinha tranquila, ou então aquelas que no material de vocês eu coloquei o modelo também de casa de boneca para vocês fazerem. Então vocês podem olhar, eu vou explicar, mas se ficar meio obscuro aí, vocês podem olhar. Tem uma casinha pronta, dessas que você compra em loja, e tem uma que é feita, que foi feita com papelão. Então eu vou explicar para vocês. Eu trouxe essa caixinha aqui pequena, porque fica melhor também para vocês visualizarem. Quando vocês estão em algum lugar, no mercado, tal, tem aquelas caixas de papelão que vem os produtos. Vocês vão pegar 2 ou 3, aí vai depender do tamanho da casa que você quiser, pode ser 4, mas eu normalmente quando eu faço com 3, mas vou ensinar para vocês aqui com 2 pelo menos. Então vocês vão pegar a caixa, vão recortar, sabe esses pedaços aqui, ó? Vocês vão recortar, mas não joga fora. Vocês só vão tirar da caixa as tampas, tá? Então a caixa ficaria mais ou menos assim, se elas ficassem sem a tampa, certo? E aí vocês vão colocar as caixas nesta posição. Quando você coloca uma caixa nessa posição, a outra aqui ou a outra em cima, você vê que aqui fica aquela abertura dos cômodos. Então vamos pensar aqui, ó, com os nossos bloquinhos. Então eu tenho, ó, 2 caixas. Aí aqui, ó, é a abertura. Pronto, ó. Então a gente vê que eu tenho uma abertura aqui e uma abertura aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai colar elas. Então, se eu fizer com 3, eu vou colar uma na outra e aí seria uma terceira por cima. Como elas são do mesmo tamanho, vai sobrar aqui alguns pedaços que você pode fazer uma varanda, você pode pensar numa coisa que você quiser. E você vai começar a trabalhar dentro dela. Então você pode pintar, eu quero, aqui vai ser a sala, então eu quero pintar de tal cor, eu quero pintar todinha ela da mesma cor. Você pode pintar dentro e fora da mesma cor, dentro de uma cor, fora de outra cor, não tem problema, aí é da criatividade de vocês. Lembra que a gente tirou essas tampinhas para fechar a caixa e eu falei para não jogar fora? Então, vamos pensar que essa abertura tá bem aqui. Quando você pega essas tampinhas e coloca elas aqui, ó, essas tampinhas, como elas já são do tamanho da caixa, elas já viram o nosso telhado. E aí você também vai pintar, vai fazer o telhado do jeito que você quiser. E vocês podem criar vários móveis também feito com coisas de sucata. Por exemplo, eu tenho rolha de espumante, rolha, né, daqueles espumantes. Podem ser banquinhos. Eu posso pegar uma esponja, dobrar e fazer um sofazinho, eu vou cobrir com EVA, com alguma coisa, e aí a gente começa a montar aí alguns móveizinhos. Cama eu posso pegar uma esponja, coloco e faço o desenho de uma cabeceira de um lado, do outro e colo na esponja e jogo um tecidinho por cima, eu tenho uma caminha bem bonitinha, bem interessante para colocar dentro ali da minha casinha.
E aí também a gente pode criar vários móveis, várias coisas junto com as crianças, né? Vamos montar hoje uma sala? Cada um vai fazer um pedacinho. É bom, assim, pegar coisas que vocês tenham. Tem palitinho, tem caixinha, tem coisas que vocês pensam assim que é de papelão, que é de papel, que vocês vão jogar fora. Vocês podem guardar e depois vocês vão vendo que móveis vocês podem fazer com esses materiais. Por exemplo, se eu corto um pedaço de papel cartão ou de papelão redondo ou quadrado e coloco também uma rolha de vinho, rolha de alguma outra coisa, eu também tenho uma mesinha. Então, aí a gente vai pensando em como que esteticamente ali, né, a anatomia ali dos móveis que a gente tem, os móveis básicos, e o que a gente pode utilizar para fazer esses móveis. E lembrar também que se vocês forem na internet e procurarem ali móveis para imprimir, móveis para recortar, aparecem também várias coisas mostrando para vocês como que vocês podem recortar e depois vai dobrando e vai colando e os móveizinhos também vão surgindo, tá? Se vocês procurarem, tem também na internet. Então, é uma forma legal de vocês trabalharem essa parte das crianças aí de sociabilização, trabalha muito a linguagem, porque tem que falar ali o nome das coisas. Então, eu acho que é interessante. É raro uma criança que não acha legal mexer ali numa casinha de boneca, seja ela pequena, e se for grande, vocês podem botar uns banquinhos dentro, pode botar aquele tapetinho de borracha, né, aqueles tapetinhos de EVA, cobrindo o chão do lado de dentro. As escolas têm aqueles emborrachados, já que são grandes, às vezes uns 4 só daqueles já dão ali o chão da casinha. Então, assim, mais um ambiente para as crianças poderem brincar, poderem fazer uma atividade bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, mas a gente não para por aqui com a nossa mão na massa. Qual é um dos lugares que as crianças gostam muito quando a gente fala que é hora de brincar na escola? Se você disse que é o parquinho, então vem comigo que a gente não vai fazer um parquinho aqui, mas a gente vai te mostrar algumas possibilidades de você poder brincar com as suas crianças na areia. Até lá!